Olá, está começando Entre Conversas e no programa de hoje nós vamos falar sobre o medo de socializar pós-pandemia. Se identificou com o tema ou conhece alguém que esteja sofrendo com isso? Então não saia daí. Com a quarentena e restrições da pandemia, muita gente aprendeu a viver isolada. Entre tantos medos que esse período nos trouxe, ficou também o medo de socializar. Como voltar ao normal dentro das possibilidades, claro, se você desenvolveu esse tipo de medo ou até outras questões como ansiedade, por exemplo. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a psicóloga Jamie Badoco. Tudo bem, Jamie? Bem-vinda! Tudo bem, Jade? Prazer estar aqui novamente nesse programa delicioso. Jamie, para começar, as vacinas possibilitaram que a gente caminhasse aí para algo mais parecido com a normalidade, né? Diante desses tempos sombrios que vivemos no passado, mas que ainda estamos vivendo, apesar das vacinas. Mas tem muita gente com medo de voltar a essa vida normal, né? Sim. Você fala do medo, existe um misto de sentimentos, né, Jade? Com a vacina, a gente tem um alívio, né, dessa normalidade, mas como você mesmo disse, o medo ainda nos assombra por tudo que nós vivemos, pelas perdas que tivemos, né, por questões econômicas de vida. Então, assim, nós fomos muito afetados com a pandemia, com o vírus, e isso nos amedronta realmente, né? Qualquer mudança, Jade, que há no nosso ambiente, que a gente considere um ambiente seguro, nos causa um estresse. E a ansiedade acompanha, então, vem como resposta a esse estresse. Então é muito dito como normal nós sentirmos tudo isso que nós estamos sentindo. A questão muito é que nós não sabemos lidar com essa novidade que estamos vivendo. Né? Nos foi dada essa possibilidade de angústia, de um alto nível de estresse, e realmente a gente não está sabendo lidar e conviver. O retorno traz de novo essa manifestação. No início, nós nos sentimos também angustiados e amedrontados com esse vírus, porque era uma novidade para a gente de certa forma, e hoje, retomando então a vida, a gente fica com receio de como será isso tudo. Não existe nenhum estudo hoje já comprovando sobre isso, não tem nenhum estudo. Nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa para ver como que vai ser essa retomada. Uma certeza é clara, a gente vai sofrer, de algum modo. De certa forma nos acostumamos agora a estar em casa e sair de casa, sair do lar, sair desse posto de segurança também nos torna um pouco mais frágeis. Você falou sobre esse misto de sentimentos, né? E aí eu acredito que tenha um outro sentimento bastante comum envolvido, talvez você possa me dizer melhor, que é a culpa. Diante de tantas perdas que aconteceram, diante de tantas coisas marcantes de fato que infelizmente aconteceram, muita gente se pega ainda sentindo muita culpa por tentar viver dentro de uma normalidade, ainda que dentro do que é possível se chamar de normalidade? Olha, a culpa geralmente ela está relacionada quando eu acredito que eu errei em algo, né? Talvez quando você traz esse questionamento me faz pensar assim, como o ser humano é muito pendular, né? A gente desejava muito estar em casa. De repente, esse vírus nos colocou para dentro de casa, dos nossos lares. A gente desejou muito um contato próximo aos filhos. Desejávamos muito esse tempo maior com a nossa família. E então, o vírus nos deu essa possibilidade. Em algum momento, eu não soube lidar com isso. Em algum momento eu não fui a mãe que eu tanto desejava, em algum momento eu não tive o descanso que eu acreditava ter se eu tivesse mais tempo em casa. Então nesse ponto eu acredito que dá para nos levar a uma reflexão nesse sentido de culpa. Talvez eu acreditasse que eu fosse ser diferente em casa e eu vi que a minha rotina continuava, até realmente, claro, devido às devidas proporções do nosso caos, a gente se sentiu um pouco culpada por essa nossa incapacidade, até mesmo produtiva,
A gente acreditava que talvez ficar em casa, no nosso conforto, nós poderíamos, né, nos dar uma maior produtividade. A gente viu que não, que houve um estresse, houve um abalo nesse sentido todo. Então, e é importante quando você traz a culpa, não sei se faço responder a sua questão, mas a culpa ela pode ser vista de dois modos, Jade. A gente tem o olhar da culpa como sendo a culpa do erro, que é justamente essa culpa mais senso comum que nos amedronta cotidianamente, e nós podemos olhar para a culpa como sendo a falta. Então eu posso entender a minha culpa, o que me falta frente a esse sentimento que me vem e me amedronta ou às vezes me ameaça. Então é importante até estar dizendo sobre isso, né, aqui, para que as pessoas percebam essa relação e quanta diferença, né, nos dá quando eu olho para a culpa como sendo um erro, porque isso também me faz sentir um peso sobre isso, uma responsabilidade muito grande, ao ponto de que eu não me perdoo pelo erro que fiz, né? Então esse não perdão eu carrego para a minha vida e vou desenvolvendo outros tipos de sinais e sintomas também, mas quando eu olho para a culpa como sendo falta, dá a sensação, se a gente olha assim como falta, parece que eu só preciso preencher, né? Que eu preciso olhar para o que está errado e me ajustar. Então, assim, é importante que a gente olhe nesse sentido também. Jamie, uma outra questão que eu queria te perguntar é em relação às redes sociais. Nesse período, e quando a gente fala de medo de socializar, assim, a gente pensa logo em saídas, em convívio de fato pessoal, assim, presencial, né? Que foi o que nos foi tirado durante esse período. Mas eu notei que tem gente que também era, por exemplo, muito ativo nas redes sociais e aí com a pandemia e com esse isolamento também decidiu olhar mais um pouco para si, um pouco para as suas emoções. Na tua visão, qual o papel da rede social nesse processo de medo ou de ansiedade, principalmente nesse período? Se a gente for ver historicamente, nós já vivemos um caos, né? Claro que numa proporção muito maior há quase 101 anos atrás, né, com a gripe espanhola. E se a gente for analisar, naquela época não existia tecnologia. Eu vejo que nós fomos muito mais acolhidos, apesar desse sofrimento todo, em relação, eu digo agora só o sentido do afastamento, nós fomos muito mais bem acolhidos com as redes sociais, né? A rede social é muito presente na nossa vida, como você estava falando. E quando a gente parte do momento que eu tenho mais tempo para olhar para a minha vida, será que o vírus nos traz isso? O vírus em si é um fato. O que faz a gente refletir sobre este fato na nossa vida somos nós. Essa capacidade de reflexão é muito humana. Né? Então, quando você me diz, será que nós mudamos? Será que isso reflete? Né? Que ponto de divergência tem isso? Realmente, eu acredito que se a gente ter a capacidade de reflexão, muita coisa pode ser adaptada, muita coisa pode ser melhorada, revista, repensada, reavaliada. Eu acredito que a rede social nos dispôs, ao mesmo tempo, de um acolhimento, né, mas também de um afastamento dessa tão proximidade. Talvez nos chamou a atenção disso, né? Nossa, eu não tinha tempo, eu vivi aqui, agora eu tenho tempo, o que eu faço com isso, então? Então, assim, é contraditório, mas a vida humana é contraditória por si, né? E que bom que isso nos traz esses lapsos de reflexão. Eu acredito que a pandemia nos trouxe muito esses lapsos de reflexões também. E tu acredita que esse medo de tentar se aproximar, ou até às vezes de tentar conhecer alguma pessoa nova, possa ser... nesse período de isolamento, você ter conhecido até partes suas que você não conhecia, sentimentos que fazem parte de você, que você até então não conhecia, e aí agora é tudo novo, você talvez seja uma nova pessoa e não saiba ainda como lidar nesse momento?
Talvez, né? Se a pessoa realmente entrou num processo de reflexão e de olhar para a vida e avaliou as suas relações, avaliou os contatos, né? Eu ouço muito isso. As pessoas que ficaram à minha volta são as pessoas que eu devo levar para a vida, né? Eu fiz uma seleção natural frente ao que nos ocorreu. A gente ouve isso muito. Eu ouço isso muito também no meu consultório. E talvez tenha sentido, porque realmente nos levou a esse modo de reflexão. Eu acho que faz sentido também essa pausa nos dá uma pausa também para a gente avaliar o que é importante e qual é a importância que as pessoas e que a gente também tem sobre a vida das pessoas. Eu acho que faz sentido, sim. E pensando na questão da ansiedade atrelada ao medo, por exemplo. Como identificar alguém que esteja passando por um momento difícil e não esteja conseguindo voltar a uma vida normal? Mais uma vez, dentro das possibilidades. Eu falo isso, eu reforço isso, porque a gente não vive uma vida normal. Então, assim, tentar voltar de uma vez também talvez não seja possível. Mas como tentar identificar alguém que esteja sofrendo com isso? Olha, importante primeiro a gente entender que a ansiedade nos é parte da vida, nos é uma condição. A gente entende a ansiedade como sendo um sentimento até mesmo cuidadoso. Né? A ansiedade me ajuda a ser cautelosa, ela me ajuda a avaliar, ela me ajuda a muitas vezes buscar por uma pausa, uma atenção. Então, quando a gente se sente ansioso, a tendência é que a gente busque nos livrar dessa sensação, né? Claro que hoje a gente sabe que houve um aumento significativo nos casos de ansiedade, mais de 26% durante a pandemia. Hoje o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Então existem estudos mostrando realmente o quanto todo este caos, toda essa vivência com a pandemia aumentou os casos de ansiedade. E aí você me pergunta, como que eu posso mensurar o que é normal para o que é anormal? Eu sempre digo assim, a gente tem que sempre cuidar com a intensidade dos fatos. Então, assim, se eu tenho uma ansiedade, se eu me conheço ao ponto de entender a minha ansiedade produtiva, né? Ok. Quando eu vejo que essa ansiedade está passando do ponto, ela está mais intensa, né? E ao mesmo tempo mais intensa, mais insistente, ou seja, eu me sinto ansiosa em casos, né, em alguns momentos da minha vida. Não, eu me sinto ansiosa todos os dias. A intensidade está mudando, isso está paralisando a minha produtividade, eu me sinto incapaz, eu me sinto, né? Eu sinto que isso está causando um medo maior, me impossibilitando de algo, aí realmente é uma atenção que nós nos devemos dar. É realmente uma busca, talvez uma necessidade de um psicotrópico, com certeza uma possibilidade de psicoterapia. Então, assim, é importante que a gente primeiro entenda que a ansiedade é muito natural ao que é nosso, humano, é nossa condição vital, mas que em determinada intensidade ela pode realmente nos prejudicar e a gente realmente precise de uma ajuda a mais. Então, procurar um profissional seria sempre a melhor saída, né, Jamie? Sim, até mesmo no caso da dúvida, né? Na dúvida, procure por ajuda. É sempre isso que eu falo. Não tenha medo e receio de buscar por essa ajuda. Jamie, muito obrigada pela tua participação, tá? Agradeço, Jade. Até Prazer mais. imenso. Até mais. Prazer é o nosso ter você aqui. O Entre Conversas fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima edição. Tchau!